Oi, vocês! Muito boa tarde, hoje em um ambiente diferente e já te conto por quê. Porque vai começar na fechada, então é só comigo. Mas, primeiramente, muito boa tarde, já peço pra você, por favor, deixar o like, se inscrever, hypar o vídeo e me ajudar a fortalecer este canal maravilhoso, fechou? Por que eu estou aqui? Porque eu tenho um convidado especial para conversar com vocês. Eu já vou contar um pouquinho a história do Luizão. Tudo bem, Luizão? Tudo bem, boa tarde. Muito prazer falar com vocês. Eu tô muito feliz de estar aqui e ansioso. Obrigada! Cara, durante a semana eu tava fuxicando quem eu ia puxar para essa entrevista e eu falei, putz, eu preciso muito contar a história do Luizão, que veio de um jogalhaço, diga-se de passagem. Então eu queria te dar essa moral, mas antes de falar desse jogo, te dar toda essa moral, eu queria começar lá do começo para contar um pouquinho dessa história e te apresentar um pouco para a torcida. Você chegou em janeiro, vindo de uma temporada muito boa do Novo Horizontino, imagino que com uma expectativa diferente para esse ano, mas simplesmente o Santos te procurou, no mesmo ano em que o Neymar ia voltar, né? E aí eu queria saber, cara, como foi receber essa chegada do Santos, onde você tava, se deu frio na barriga, como foi esse contato? Cara, em novembro, não sei se foi novembro ou outubro do ano passado, a gente já tava indo pra reta final da Série B. O meu empresário me ligou e falou, acho que foi o jogo contra o Santos aqui na Vila, ele falou, o Santos tem interesse, eles estão de olho em você, então continua mantendo essa pegada que você vem do ano pra terminar a temporada bem e, se Deus permitir, o Santos fazer uma proposta e sei lá. E aí eu fiquei muito empolgado. Eu falei, não, beleza, vambora. Tá doido? Pô, tá maluco, é o Santos. Aí eu falei, não, beleza, vambora. E aí, graças a Deus, a gente teve um excelente final de temporada, só não foi perfeito pela falta do acesso. Mas quando o Santos me procurou e meu empresário me falou, eu fiquei feliz demais, liguei pra minha família. E isso que nem tava certo, hein? E Já deu aquele spoiler, alô? a família da minha namorada também, Santista Roxo. E aí todo mundo ficou muito feliz. E quando deu certo mesmo, aí, pô, foi uma felicidade imensa lá em casa. E Que demais. Tu lembra onde tu tava quando tu recebeu a ligação? cara, eu tava, se eu não me engano, eu tava quando deu certo, eu tava em um churrasco com um amigo, Pronto. com os amigos meus que jogavam comigo. E tipo, eu não falei pra ninguém, eu só falei pra minha namorada naquele momento, mas pô, quando ele me falou, eu queria explodir ali. Ele falou, ó, deu certo e tal, só vai resolver as partes mais burocráticas agora e tal. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Que da hora. E mesmo com a tua pouca idade, né, são 21 aninhos, ano passado tu fez 43 jogos pelo Novo Horizontino, Eduardo Batista te auxiliando, que é um grande técnico também. Teve algum aprendizado que tu tirou daquele período que tu traz pra cá, pro Santos, que tenha sido diferente? Você fala, putz, isso eu acho que se aplica super bem no Santos? Cara, é muita coisa. Eu, graças a Deus, ano passado eu fui muito feliz no Novo Horizontino. O Eduardo Batista é um cara surreal na minha vida. E ele sempre falava comigo. Com os meninos mais novos que estavam subindo lá também, ele falava, trabalha, trabalha, porque a hora vai chegar, você vem de uma grande temporada. E eu tenho certeza que se não for, você vai para um clube grande, você vai para um clube grande. E acho que no Novo Horizontino também, os meus companheiros lá no passado eram caras experientes também, que, pô, me ajudaram demais, me ajudaram demais. Fazia eu trabalhar mais com eles, coisa que moleque novo, você sabe, né? Moleque novo, que é isso aqui, não vou. Fazer uma academia, fazer um treino a mais, e eles me ajudaram bastante nisso. Eu acho que aprendi demais nisso ano passado, a trabalho. Eu era um cara que, tipo, fazia meu treino ali, quietinho, ia embora. E hoje em dia eu sei que você se cuidar, se alimentar, você Total. fazer um recovery, você fazer uma academia ali, um treino a mais, isso te ajuda bastante. Acho que isso que eu trago de lá, sabe? Se tornou um cara mais disciplinado. Sim, exatamente. Caramba, que legal. Tu falou com carinho do Eduardo Batista, era a minha próxima pergunta, e tu já me deu o spoiler que você falou, é um cara surreal na minha vida. Como foi essa relação mais imediata com o Eduardo Batista, que, sei lá, alguma história, alguma conversa que tenha guardado no seu coração, que, putz, você lembra disso em alguns momentos de, sei lá, baixa, que ele tenha falado, que tenha te marcado de alguma forma? No começo do ano passado, eu joguei a Copinha 2024, a minha última Copinha. E o Eduardo Batista não queria que eu fosse.
E eu falei, caraca, eu não quero ir pra Copinha. O Eduardo Batista me quer aqui no profissional, então eu não quero ir e tal. E aí conversei. E aí o pessoal do Sub-20 queria que eu fosse. Aí eu fui pra Copinha. Foi bênção demais na minha vida a Copinha. Eu fiz uma baita Copinha, o time fez uma baita Copinha. E depois dali o Eduardo Batista me chamou. E aí conversou comigo e tal. E aí teve uns amistosos antes do Paulistão 2024 começar. E ele me deu uma oportunidade contra se eu não me engano, foi Marília. E aí eu fui muito bem no amistoso e ele conversou comigo e falou que contava comigo. E acho que só dele falar isso, acho que foi a minha maior motivação. Porque, claro, um jogador que sai da Copinha, do Sub-20, que tá subindo, tem um medo do futuro, né? Você acaba a sua idade ali de juniores. E ali eu tava com medo do meu futuro. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer agora, se eu vou ficar no profissional, se eu vou ser emprestado para outro clube e tal. E quando ele me falou que só contava comigo, que gostava do meu trabalho, do meu futebol, ali foi muito motivador. E durante a temporada também, era um cara que sempre estava conversando comigo, sempre me ajudava, sempre me dava os toques. E foi demais. Quando eu vim pro Santos também, eu mandei uma mensagem para Que ele. legal. Agradecendo, não só ele, a comissão dele, mas agradecendo por todo o trabalho, por todos os conselhos e acredito que ele tá feliz por mim. Que massa. Tu começou no futsal, né? Sim. Quem que te convenceu a ir pro futsal? Quem te inspirou dentro da família, te motivou? Da onde começou essa história com futebol dentro da sua família? Então, eu tenho uns amigos meus onde eu moro, de infância, e eles sempre jogavam bola. A gente era da mesma idade. E aí, um certo dia, o pai dele falou... Diferente, fiquei diferente. Ele falou, a gente vai fazer um teste lá no CATS, tá bom, da Serra, salão, e aí você quer ir? Pô, já jogava bola pra caramba ali, gostava, sem compromisso, pô. E acabou que, tipo, no teste eu fui bem, porém, eu não ia ficar, por causa de algumas coisas que aconteceram e tal. E aí eu fiquei. E aí dali... Fui só evoluindo, né? Encontrei os amigos meus também que jogavam em clube já. E na época, o treinador era o Marcelo. Era o pai do moleque que jogava aqui, Vitoriano. Caramba! Vitoriano. Nossa! Ele falou assim, pô, Luizão, acho que você encaixaria no jogo do Santos. Que isso? Foi no salão. E aí eu falei, pô, top, que não sei o quê. Aí conversou com meu pai e tal, só que acabou que não deu certo de eu vir pra cá. E aí, enfim, continuei jogando salão até que, tipo, já tava crescendo, já era maior que os meninos. E aí o pessoal falou, acho que seria uma boa ir pro campo. E aí, dali eu fui pro campo também, jogando no CATS. E comecei a jogar, comecei a me destacar ali no Sub-11, Sub-13 e assim foi indo. Caramba, que doideira! Então quase tu veio pro Santos meio que sem querer. Foi. Olha só! Foi. Caramba, que loucura! Quase um menino, virou um menino da Vila Postiço. Mas, quase foi de fato um menino da Vila. Que loucura! Então tua história tá entrelaçada com o Santos, já tem uma conexão. Faz só tempo. questão de tempo. Mas dentro da tua família em si, alguém que te levava pros treinos, que te motivava, que falava, pega firme porque pode virar profissão. Teve essa virada de chave que você falou, cara, eu acho que eu vou virar profissional e vai ser minha profissão mesmo. Em questão ao futebol, minha família toda sempre me apoiou. Sempre correu comigo. O meu pai, a minha mãe também. Só que quem ia comigo nos treinos, nos jogos, era o meu pai. E a minha madrinha apaixonada por futebol. E minha madrinha sempre falando comigo, dando conselho. Meu pai também. Vai, trabalha, que não sei o quê, fica focado, estuda, porque minha madrinha também é muito inteligente, ela sempre fala, estuda. Boa, madrinha. E dali eu fui criando esse hábito, né, de o pessoal falando comigo e eu investindo na minha mente e tal. Tem que trabalhar, tem que treinar, tem que estudar. Perfeito. E assim foi indo. Mas minha família toda, graças a Deus, sempre me apoiou em tudo. Falando em família, eu não vou dizer que eu não fui fuxicar com a família algumas histórias também, né? Porque a gente segue um no Instagram, segue outro. E tu sempre me deu essa impressão, desde que você chegou, que você passou por alguns altos e baixos, mesmo no Novo Horizontino, mas a vida é uma história maluca de uma montanha-russa, né? Vai e volta, vai e volta.
E aí eu falei com a Bia. Conhece a Bia? Um beijo pra Bia, inclusive, minha querida. Me deu um retorno super rápido de ontem pra hoje. E aí ela me contou que na pandemia aconteceu uma história que define bastante quem você é. Um cara muito batalhador, muito guerreiro. Na pandemia tu estava no Audax. Sim. E justamente na pandemia os clubes acabaram diminuindo as suas atividades, né? E você buscou ser entregador naquele momento para levantar uma grana. Sim. Me conta um pouco dessa história, por favor, não necessariamente sobre o trabalho de entregador, mas como isso galgou até um ex-técnico entrar em contato com ele e falar, tu sabe o Novo Horizontino? Conta pra mim essa história, por favor. Foi... Eu joguei o meu Sub-17 ano ruim, em 2019, foi um baita ano. E eu fui pro ano de 2020 muito motivado, porque era meu ano bom de Sub-17. E a gente tinha um time bom no Audax e tal. E aí, tudo bem, a gente treinando e tal, veio a pandemia. E aí, os clubes parou, a gente só treinava online, né, chamada de vídeo e tal. E 2020 foi um ano difícil pra mim. Porque assim que parou, beleza, a gente continuou ali e tal. Aí os clubes foram voltando com todas as partes burocráticas do Covid e tal. Uhum. E o Audax, ele, tipo, não que eles não ligaram pra mim, mas eles meio que fez uma desfeita e falou, pô, a gente não conta com você e tal, Luizão. E ali era o meu único clube, né? E eu tava sem jogar há um tempo. E aí eles falaram, a gente não conta com vocês e com você e tal. Aí eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? E aí passou o tempo e eu, na expectativa de vir um clube ou fazer teste em algum clube, só que tava difícil. Tava desmotivado. Pensou em desistir? Sim, pensei em desistir. Aí foi nessa que eu comecei a trabalhar. E aí eu já me sentia tipo um cara, pô, tô fazendo nada, não tô jogando bola, não tô ajudando em casa. E aí eu pensei em desistir e comecei a trabalhar. E aí uma amiga da minha mãe tinha uma loja de bijuteria. De corrente, brinco, essas coisas. E aí ela falou, ó, tem esse cargo aqui, nas estações você sai com as bijuterias e entrega nas estações. E enfim, rodava São Paulo inteiro, entregando. E aí, beleza, ficou nessa, passou um ano, passou um ano e alguns meses. E aí veio o meu ex-treinador do Audax no Sub-17 ano ruim, Jean, que hoje em dia trabalha no Novo Horizontino. Caramba! E aí ele falou, Luizão, lá no Novo Horizontino estão precisando de zagueiro da sua idade e tal, você não tem interesse? Eu falei, pô, é uma baita oportunidade, né? Só que nessa eu já tava trabalhando, tava ganhando um dinheirinho, e aí tava meio desmotivado do futebol, ia pra longe da família. Aí eu conversei com meus pais. Aí meus pais falaram, ah, filha, vai, você sempre sonhou com isso, perfeito. Vai desistir agora? E aí eu fui. Aí o pessoal, tipo, eu fui não certo. Eu fui lá pra fazer um teste, mas o pessoal já conhecia meu trabalho, já ia mais ou menos pra ficar. E aí de lá foi só bênçãos, graças a Deus, meu treinador Rafael Stuck também, um abraço Stuck. Caraca, me ajudou muito, muito, muito. Sempre conversava comigo também e foi um anjo na minha vida e de lá foi só bênçãos, graças a Deus. Caramba, olha o 360, olha onde tu tá, cara. E quase, por isso aqui. Caramba, que história incrível. Quando a Bia me contou, ela me deu um resuminho, agora eu sabia de mais detalhes. Mas quando ela me contou, eu falei, caraca, Bia. Que 360, né? Que demais. Fico muito feliz, de verdade. Vamos então voltar um pouquinho agora pro hoje, né? Estamos aqui no CT, estamos aqui no Santos e tua vida realmente deu um 360 desde essa época pro Novo Horizontino, pra chegada ao Santos, né? Mas antes de eu falar do jogo com o Cruzeiro, eu não vou deixar de falar, tá? Fique em paz, segura aí que eu vou falar desse jogo. Mas antes teve sua estreia. E aí eu imagino que não tenha sido como você planejou, né? Porque acabou acontecendo a falha logo no Velo Clube, na sequência teve um Botafogo e São Paulo que também foi bem difícil. E eu acho importante falar desses momentos, porque a estreia acho que é um momento de maior expectativa do jogador, de se apresentar para a torcida, de marcar a torcida de alguma forma. E você começa muito bem, mas acaba tendo o azar da falha passando por você. Como que você lidou com isso? Porque tu é muito jovem, o mental obviamente
sei lá, a Bala, o Kleber Xavier chegou a falar na época, o Caixinha, perdão, também falou na época sobre essa situação mental que também pega bastante, porque é uma falha, consequentemente, dá um pouco de insegurança. Como foi pra você nessa noite? Se você dormiu, se você buscou, enfim, alguém de apoio? Me conta um pouquinho de como foi essa estreia e o jogo sequente. Contra o Velo Clube, eu tava bem ansioso para Imagino. fazer a minha estreia pelo Santos. E acredito que isso me atrapalhou um pouco, o nervosismo e tal. Infelizmente a gente não saiu com a vitória aquele jogo. Mas eu acho que mais me atrapalhou foi um pouquinho da ansiedade e acabou que deixou eu nervoso. Não foi um bom jogo, mas eu fiquei feliz mesmo assim de estrear e tal. No Brasileiro contra o Red Bull, se eu não me engano foi o César Sampaio que estava no comando. E aí ele conversou comigo, falando da lateral e tal. E no Novo Horizontino eu fazia um terceiro zagueiro, porque jogava com 3 zagueiros. Eu falei, não, eu faço, eu só quero a oportunidade. E fui ali de lateral, foi bem até no jogo, mas infelizmente teve a falha. E a gente acabou perdendo. Aquela noite foi difícil, porque vinha de um jogo bom, a gente estava empatando, não sei, se não me engano, ou perdendo de 1-0, e teve a falha. E ali foi um dia difícil, foi uma noite difícil. E, cara, a torcida do Santos, ela é surreal, ela é gigante. Bizarro, né? E eu ficava pensando, pô, que merda, a estreia e tal, no Brasileiro, aconteceu isso e tal, a torcida ficou chateada porque também não vinha de um momento bom, né? Uma sequência boa. Mas enfim, a partir dessa noite, eu procurei psicóloga. Ótimo. Eu já tinha um pensamento quando eu vim pro Santos. Nossa, você não sabe como eu fico feliz de ouvir isso. Juro pra você. Eu já tinha um pensamento de vir pro Santos e começar a fazer. Perfeito. E aquela noite eu procurei a psicóloga e comecei a fazer. Trabalhar a minha mente, porque, cara, a mente no futebol ou qualquer esporte. É 10/10 no futebol. Pô, precisa. E ali eu comecei a fazer a terapia e comecei a cuidar mais de mim. Isso não ajuda só em campo, ajuda na vida. E foi muito bom pra mim. E inclusive mandar um abraço pra minha psicóloga Maria. Tá no coração. Se eu chorar, eu não respondo por mim nesse vídeo, tá? Mandar um abraço pra ela, porque ela me ajuda e tá me ajudando bastante. Inclusive, ela falava, não para de trabalhar, continua dando o seu máximo, porque quando a oportunidade chegar, você tem que estar preparado. Porque o Santos é um clube gigante e, querendo ou não, tem pressão, muita pressão. E você tem que estar preparado. E acredito que depois daquele dia, a minha mente tá mudando, sabe? Mudou e continua mudando pra melhor. Caraca, que demais! Nossa, sério, eu fico genuinamente feliz com isso, porque eu perguntei sobre a noite em si, porque nós que cobrimos o Santos, o resultado, consequentemente, também esbarra no nosso trabalho, né? Em visualização, em pessoas em busca do que você quer saber sobre o clube ou não. E nesse jogo, eu demorei muito pra dormir, pela adrenalina do jogo, principalmente para nós jornalistas. Então eu imagino como foi para você nesse sentido. Se eu, mera jornalista, que não estou no campo, senti isso, imagina para você. Então eu tava curiosa e que bom que você fez escolhas boas nessa noite. Fico feliz de verdade. Obrigado. Vamos lá, e agora sim, veio aí o jogo contra o Cruzeiro e passou muito por esse âmbito de você se cuidar mentalmente, psicologicamente e, obviamente, a parte física, de reforço que você já disse. Como foi esse jogo pra você? Porque, assim, foi meio do nada essa chamada, né? A intenção era Luan Pérez e Gil e tu foi chamado de última hora. Como que foi isso? Cara, é como a minha psicóloga falava e eu já tinha em mente também, se prepara, trabalha. E eu acho que isso foi construído no dia a dia. O grupo também, tá maluco, é um grupo muito bom, muito trabalhador. E quando aconteceu, quando eu fiquei sabendo da oportunidade, por causa do Luan e tal, eu tava preparado. E o grupo também me apoiou 100%. E acho que isso foi a total diferença. Acho que a preparação, acho que o dia a dia, tanto fisicamente, tanto mentalmente, porque eu já estava um tempo sem jogar um jogo oficial, um jogo de 90 minutos. E foi simplesmente contra o líder, bem tranquilo, galera, bem tranquilo. E aí quando apareceu essa oportunidade, eu falei, caraca,
lá no contra o Cruzeiro, um dos líderes do campeonato, vai estar lotado. Mas eu falei, não, vambora, eu tô preparado. E graças a Deus eu fui muito feliz. Eu fui muito feliz. Não só eu, tanto o grupo foi batalhador, foi resiliente. A gente saiu do 1-0 e conseguiu reverter pro 2-1. E eu fiquei muito feliz quando veio a oportunidade, quando eu fiquei sabendo que eu ia jogar. Mesmo de primeira mão ali não era eu, mas eu sempre ali, preparado para caso acontecesse alguma coisa, eu tá 100% focado e preparado para fazer um bom jogo. E, pô, Rolou. feliz demais. Tá maluco. Cara, o que tu jogou foi maluquice. Tava muito atento, deu um apoio absurdo pro Gil também. Acho que foi o que mais foi comentado em relação a Eu nem isso. falar, o Gilzão também tá maluco, cara 100%. Era a minha próxima pergunta. Ajuda muito. Ele passa muita segurança e a experiência também, Absurdo, né? Pô, ele fala, vem aqui, corre ali, não vai ali, isso parece que não, mas ajuda bastante. Você, por exemplo, marcar o Caio Jorge, que é um atacante que vive uma boa fase. É um atacante rápido, forte. Foi quem parou a lei do ex aqui do meu lado, tá? Só lembrando, sempre bom reforçar. Que é um atacante muito rápido e forte. E o Gil ali conversou comigo antes do jogo também. Os atletas passou algumas informações, a comissão, e me ajudou bastante. Olha que demais. Era a minha próxima pergunta, se tu pudesse aprofundar um pouco mais. Justamente, deu pra sentir você muito seguro e eu imaginei que passou pelo Gil, mas também passou muito pelo Mike, né? Que, cara, é um lateral experientaço. Qualquer bote errado, ele tava ali pra te apoiar. Então, acho que também deve ter passado pelo Mike também. Mas eu queria saber mais do Gil, honestamente. Mas pode falar do Mike também. Justamente em um jogo de maior pressão, com uma atmosfera diferente, você se mostrou muito seguro e eu acho que também pelo cuidado que você teve para esse processo acontecer em relação à psicóloga que você já contou, mas pelos companheiros que estão ali do seu lado e justamente do lado direito e o Gil ali ao teu lado. Como que foi essa experiência? Cara, o Gilzão foi um cara que me impressionou bastante desde a minha chegada aqui no Santos. Porque, pô, a gente imagina o cara parrudão, fortão, o cara jogou a vida inteira no alto nível e a gente, pô, chega tímido ali, né, pra falar. E quando a gente conversou pela primeira vez, ele mostrou 100% a humildade dele, a pessoa boa que ele é. E isso me deixou confortável. E quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer a dupla ali, a linha de 4 ali com o Gil e Mike, pô, isso dá uma segurança também, porque o Mike também tá maluco, é um cara surreal, desde que chegou aí, tá maluco, mostrou o quanto 100% coração ele é, a gente boa ele é. E dentro de campo ali os dois também, fenomenal. Apoio E tanto, né? sempre dava o apoio, sempre falava, se dava um salto errado, falava que não sei o que, faz isso, faz aquilo, não vai ali. E me ajudou bastante, tanto o Gil quanto o Mike, são pessoas boas demais. Que demais. Deixa eu dar uma olhadinha no meu horário, que eu tenho horário aqui, viu, galera? Mas ainda dá tempo de eu fazer os restantes das minhas perguntas. Saindo um pouco do mundo Santos, eu queria entender quem te inspira. Quem você observa e você fala, cara, eu tenho que estudar esse cara e ele me inspira muito e é um cara que eu me apoio muito. Tem esse jogador? Não precisa nem sinceramente pra sua posição, pro futebol. Ou se tiver um da sua posição e um geral. Quem é esse cara? Tem o Thiago Silva. Nossa, que referência, né? É um cara, putz, sem palavras, porque eu sempre acompanhei ele, desde quando estava na Europa, seleção. E inclusive quando a gente foi jogar no Maracanã contra o Fluminense, reparar os detalhes, é um cara surreal. E eu sigo os passos dele, tanto dentro de campo, tanto fora de campo, porque eu fiquei sabendo Verdade. que a gente vê na internet, é um cara que se cuida muito e tá aí, né? 40 anos, Foi. jogando em alto nível, jogando tantos jogos na temporada e é um cara que me inspira bastante. Olha só, do futebol em geral, além da sua posição, tu observa alguém e fala, caraca, dá pra tentar. Neymar. Ah, Óbvio. não acredito que ele falou Neymar, gente. Não era isso que eu tava tentando. Pô, Um cara a muito gente completo, cresceu né? vendo o Neymar, né? É o nosso ídolo da minha geração, pelo menos. E hoje em dia também tá dividindo o ambiente com esse cara, tá no mesmo lugar que esse cara. Só de estar assim já é gratificante demais pra mim. Eu nunca imaginei viver isso na minha Tá vida. doido. Eu nunca imaginei e acho que o Neymar. Boa. Eu tenho uma curiosidade pra te contar. O Musted,
Meu noivo, que também é jornalista, também é setorista daqui, ele fez uma entrevista recentemente com o Kleber Xavier e ele falou de você. Ele falou que o primeiro treino que ele viu teu aqui, ele lembrou as comparações feitas com o Éder Militão. Ai, que loucura! Porque você ser um jogador muito esguio, rápido, de característica. Então eu queria só a sua reação sobre isso. Tu comparado pelo Militão. O Matheus, o auxiliar, quando a gente começou a se conhecer e tal, que eles chegaram, ele também falou, ó o Militão aí. Ah, moleque. Não é tão curiosidade assim então, galera. Aí eu falei, caraca. Aí ele falou, tem alguma coisa então. Eu pensei, tem alguma coisa aí então que é meio parecido. E, pô, quando ele me comparou assim pelo estilo, pelo jeito de jogar e tal, eu fiquei muito feliz, porque, pô, Militão joga muito, tá no maior clube do mundo, Real Madrid. E eu fiquei muito, muito feliz quando eles me compararam. Moral absurda, cara. Tava louco. Que isso? Tu já chegou aqui, ó. Autoestima lá no céu. Mas queria te contar, não sabia se você sabia. E já ia aproveitar e pegar esse gancho também sobre o Bach, que é um cara muito experiente, como que tem sido esse dia a dia com essa comissão também. Mas, então ele já te contou. Nem foi tão curiosidade assim, galera. Mas quando o Lucas falou pra mim, eu falei, caraca, o Luizão chegou daquele jeito, tá? Comparado com o Militão. Mas fala um pouquinho do Bach e da comissão também, como tem sido esse convívio. Cara, é uma comissão maravilhosa. Eles são muito do bem. O Vini, inclusive, também que é da comissão. Pra você ver como o futebol é maluco e dá muita volta. Quando eu tava no CATS, Taboão da Serra, a gente jogou contra os times normal no Paulista. Uhum. E o Vini me levou. Ele me levou quando eu tinha 12 anos. Ah, mentira. Pra jogar, juro. Ele era o Gente, o técnico. Luizão tinha que ser do Santos, não tem jeito. Juro, ele me levou. E aí, beleza, eu fui e tal. E aí eu conheci o Vini. Fazia muito tempo que eu conheci o Vini. E aí eu conheci ele há muito tempo. E aí, quando eles chegaram aqui com a comissão, aí o Vini apareceu, eu falei, mentira, velho. Te conheço. Mentira. Caraca. Aí eu já conheci o Vini, então a gente começou a conversar e tal, e foi muito legal. E o Kleber, o Matheus, o Fábio, o preparador físico também. Absurdo, né? Caraca, são pessoas muito do bem. Desde que chegaram, no primeiro dia o Kleber já veio conversar comigo, até porque tinha acontecido essa falha do Red Bull. Ele me apoiou, ele falou, ele deu conselhos e ele não me criticou. Ele falou, Luizão, você tá jogando fora da sua posição. Você tentou ajudar o Santos jogando ali na lateral direita, então não se sinta culpado, acontece e tal. E fora isso, eles conversam comigo até esse momento que eu tava muito tempo sem jogar. Eles sempre vinham conversar comigo, falando para trabalhar, porque o grupo, ao mesmo tempo que ele é grande, ele é muito pequeno. E pode acontecer o que aconteceu do Basso, infelizmente machucou, o Luan aqui também sentiu um incômodo. Então eles sempre falavam, tem que estar preparado, porque pode ter certeza que a oportunidade vai chegar. Eu vinha fazendo bons treinos, então eles sempre conversavam comigo e isso me deixava mais tranquilo, sabe? Deixava bem confortável. Ai, que bom. Eles são muito queridos. São muito queridos. boa. Tu já me deu spoiler sobre o Neymar, mas eu deixei essa pergunta por último. Por quê? Eu já tinha tido spoiler pela Bia sobre o momento da sua vida, sobre histórias que demonstram esse cara guerreiro que você é. E eu fico imaginando você vindo pro Santos em janeiro, sabendo da possibilidade do Neymar, né? O quanto isso mexe naturalmente com quem joga futebol, é fã, tem como ídolo. Mas eu queria saber a gente tá falando com o Luizão, eu queria saber do Luizinho. O Luizinho de 12 anos, de 11 anos, né? Que acompanha futebol, que vê o Neymar pelas telas e fala, caraca... Cara, como sua criança interior reagiu com isso? Como que foi pra você, cara, estar convivendo, tendo um dia a dia com o teu maior ídolo e como é isso? A loucura que é. Foi uma loucura, de fato. Os meus amigos, quando apareceu os negócios na internet que o Neymar podia vir pro Santos, eles me mandavam mensagem todo dia. E às vezes quando a gente tava jogando também, eles ficavam me perguntando, eu falava, mano, não acredito, o Neymar não vai vir pro Santos, não é possível. Eu só vou acreditar quando esse cara pisar no CT, cumprimentar todo mundo, quando o Santos anunciar ele, aí eu vou acreditar. Mas enquanto ele não pisou aqui, eu não acreditei. E quando eu fiquei sabendo, pela internet e tal, saiu uns burburinhos,
eu já fiquei doido, né, da cabeça. E a Bia também, a Bia sabe. Eu falava, mano, não é possível que o Neymar vai vir pra cá, não é possível. E quando aconteceu de fato que ele veio, aí quando caiu a ficha, aí isso é doido. Eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo espantado, né? A gente, Choque. pô, a gente nunca imagina estar com um ídolo de infância seu. E quando eu fiquei sabendo e dividi treino, jogos, Como foi quando tu viu a primeira vez? Como foi? Como tu reagiu? foi loucura, porque se não me engano, eu tava no vestiário e aí ele veio e tal, pousou aqui. Aí ele foi cumprimentar todo mundo, e eu lá sentado, ele veio cumprimentar. Aí eu, Eita. caramba, aí já um frio na barriga, aí eu só dei a mão aqui devagarzinho, porque é tudo uma delicadeza, né? Caraca, Neymar e tal. E quando ele cumprimentou a gente assim, começou a conversar com a gente, e aí eu fui vendo ele, entendendo que ele é um cara do nosso, de nós, Gente como a é gente. gente da gente. É um cara humilde, coração 100% bom, brinca com todo mundo, ajuda todo mundo, dá conselho para todo mundo. E quando eu conheci realmente a pessoa dele, aí eu fiquei muito, muito feliz, porque a gente sabe que a pessoa é boa, a gente vê, mas quando convive com a pessoa é totalmente diferente. E eu fiquei muito feliz e assustado, confesso, mas muito mais feliz do que assustado. Sonho realizado do Luizinho. Sonho realizado. Que loucura, né? Teve alguma conversa já mais pessoal com ele, assim, de, sei lá, conselho, por exemplo, o dia da falha, não sei se você recebeu alguma mensagem. Teve alguma situação desse tipo com ele que você possa contar? Naquele jogo não, mas contra o Vitória, se eu não me engano, em Salvador eu entrei, lá na Bahia, assim que eu entrei em campo, ele já me puxou pra conversar e ele falou, Luizão, vai tranquilo, faz o que você sabe e vai dar tudo certo, a gente vai ganhar o jogo. E, pô, o cara recebeu o conselho assim do Neymar. Ai. Aí, ali eu fiquei tranquilo, fiquei mais de boa. Aí quando acabou o jogo, eu falei pro Raul ainda, eu falei, Raul, não é possível que você não pegou uma fotinha dele falando comigo. Aí ele tinha pego, ele pegou uma. E fiquei muito feliz. Mano, a gente que fica tranquilo loucura. quando o Neymar fala, né? Ao mesmo tempo que fica um pouquinho nervoso, porque é o Neymar, fica mais tranquilo, porque ele passa confiança ali. É muito bom. Cara, eu amei essa conversa, Luizão. Foi muito boa. Acho que agora vai se sentir um grande amigo teu assistindo o vídeo, conhecendo um pouco da tua história, das suas alegrias, das tuas tristezas e das superações que tu sentiu até aqui. Te agradeço de coração, tá? Obrigada de coração por aceitar o convite, primeiramente, por compartilhar tanta história legal com a gente. Foi uma delícia saber um pouco mais de você. Obrigado. Obrigada, tá? Gente, então foi isso. Eu agradeço a você que acompanhou até aqui. Não esquece novamente, por favor, ó, uma baita entrevista, baita de uma entrevista. Se tu não deixar o like na maluquice, Não é maluquice. é maluquice. Então assim, por favor, já lança o dedinho no like aí pra mim, por favor. Se inscreve no canal, que virão mais entrevistas nesse canal maravilhoso. E muito obrigada. Até a próxima.